sou a tia Keline e sobre a palavra de Deus vou falar. E sabe, o vídeo de hoje tá muito bom, gente. Nós vamos falar sobre um tema muito especial. A gente vai falar sobre o Natal. O Natal tá chegando. Nós comemoramos o Natal dia 25 de dezembro, não é assim? E aí a gente preparou aqui, ó, todo esse material pra gente poder falar um pouquinho sobre o Natal para vocês. Então fica comigo. E outra coisa, se você não é inscrito, se inscreve no canal, curta e compartilha esse vídeo. Sabe, gente, o Natal pra mim é a época mais linda do ano. Sério, é muito lindo, as cidades iluminadas, sabe, as famílias reunidas, as trocas de presentes. Eu acho tudo isso assim lindo, sabe? Aquela harmonia, aquela união, aquele amor. Mas assim, o que eu acho interessante é que tem pessoas que não gostam do Natal, acredita? Tem pessoas que acham o Natal uma época triste. E eu fico pensando que talvez essas pessoas não conheçam, não saibam do verdadeiro sentido do Natal. E aí, se você é professor de escola bíblica, né, se você está no Ministério Infantil e você vai conversar sobre o Natal com as crianças, é interessante que você deixe que elas falem o que elas pensam sobre o Natal, né? O que elas acham que tem no Natal. E geralmente as crianças falam de duas coisas, Papai Noel e presente, não é? E algumas, claro, vão falar sobre o nascimento de Jesus, né? Vão falar que o Natal se comemora no Natal o nascimento de Jesus. Também tem aquelas crianças que falam também sobre isso. Mas, na verdade, o que eu queria trazer aqui para vocês hoje vai além do nascimento de Jesus. Nós vamos falar do plano da salvação, do plano de Deus. Nós vamos falar do amor de Deus, não é? Que foi justamente esse amor que fez ele enviar Jesus para a gente. Então, olha só, o que eu acho legal a gente falar hoje aqui é sobre o versículo de João 3,16. Nesse versículo fala o quê? Vamos relembrar o que fala nesse versículo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo. Sabe, Deus criou o mundo. Ele fez todas as coisas. E quando Deus criou o mundo, sabe, ele viu que tudo era bom. Ele não criou o mundo sozinho. Não, ele criou também juntamente com o seu filho. Isso, Jesus. Na verdade, Jesus já existia, gente, desde o início de todas as coisas. Deus e Jesus sempre existiram, juntamente com o Espírito Santo. E foram eles três, Pai, Filho e Espírito Santo, que criaram o mundo e todas as coisas que tem no mundo. Então Deus ficou muito feliz com tudo que ele tinha feito. Mas, infelizmente, o mundo, gente, não ficou assim para sempre. Infelizmente, o que aconteceu com o mundo? O mundo ficou triste. O que vocês acham, né? O que vocês acham que aconteceu com o mundo para ele ficar triste? O que será que aconteceu? Vocês imaginam o que aconteceu com o mundo? Gente, é que aconteceu o seguinte, o pecado entrou no mundo. E ele foi manchando, foi deixando o mundo sujo, sabe, do pecado. As pessoas começaram a fazer coisas ruins. O mundo ficou muito triste. As pessoas ficaram violentas, não amavam umas às outras. Então, assim, Deus tinha que ter um plano. Ele tinha que ter algo para fazer para o mundo não ficar assim para sempre. Então, Deus tinha um plano, que é o plano da salvação. E o plano de Deus era enviar o seu Filho ao mundo para tirar o pecado do mundo, para que o mundo novamente pudesse ter comunhão com Deus, pudesse então, sem o pecado, pudesse ter amizade com Deus novamente. E aí, gente, é quando Deus envia o seu Filho Jesus. Mas, sabe o que é interessante? É que Jesus, ele também era Deus. Quando ele estava lá no céu, ele era Deus, ele estava com Deus. Mas quando ele veio ao mundo, ele não veio como Deus. Ele não veio, sabe, como um anjo
que desceu e veio para o mundo e disse: olha, eu sou o Filho de Deus, eu vim salvar vocês do pecado. Não foi bem isso que aconteceu. Sabe, Jesus, para poder vir ao mundo, ele tinha que vir como homem, como um ser humano, como eu e você viemos ao mundo. E como foi que nós viemos ao mundo? Como foi que nós entramos no mundo, gente? Nós viemos da barriga da nossa mãe. Foi assim que nós entramos no mundo, né? Primeiro nós fomos gerados na barriga da mamãe, para depois a gente nascer. Então, dessa mesma forma, Jesus teria que vir ao mundo, nascido então da barriga de uma mulher. E Deus então procurou no meio do seu povo uma mulher para poder gerar Jesus dentro dela. Alguém lembra qual o nome da mulher que Deus escolheu para poder vir Jesus através dela? Alguém sabe? Alguém lembra? E o nome dessa mulher era Maria. Isso mesmo. Maria foi uma mulher abençoada, foi a mulher escolhida por Deus para que Jesus nascesse dela, para que Jesus pudesse vir ao mundo. Então Deus envia o seu anjo até Maria para anunciar o que estava para acontecer. E aí o anjo, quando aparece a Maria, ele diz: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Isso está em Mateus capítulo 1, versículo 28. Então, quando Maria ouve essa saudação, ela fica sem entender o que significa aquilo. E o anjo começa a explicar para ela que ela ficaria grávida do Filho de Deus. E Maria fica: mas como assim? Como que isso pode acontecer? E aí o anjo começa a falar que ela ficaria grávida do Espírito Santo. O Espírito de Deus iria entrar em Maria para que ela pudesse gerar um filho. E de fato isso aconteceu. O Espírito Santo entrou em Maria e gerou em seu ventre um bebê. Gente, com a nossa mente, a gente não consegue, sabe, entender como que isso é possível. Mas a gente crê, é pela fé que nós cremos que Maria ficou grávida. E na época ela estava noiva, sabe? Noiva de José. Ela então casa-se com José. E chegou o tempo então de Jesus nascer, né? Jesus nasceu, gente, e que momento lindo, sabe? Eu imagino a alegria de Deus, né, em ver que o seu plano da salvação estava apenas começando. E na hora que Jesus nasce, então, gente, um grande exército de anjos aparecem no céu. E eles aparecem cantando louvores a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz entre os homens a quem Ele concede o seu favor. Isso está no livro de Lucas, capítulo 2, versículo 14. E esse, gente, é o sentido do Natal. O sentido do Natal é o amor de Deus em enviar o seu Filho. Como podemos então relembrar o nosso versículo João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus veio ao mundo, aceitou vir ao mundo para nos salvar e ele veio com uma missão. Ele veio para morrer pelos nossos pecados. Então, todas as pessoas, todas que creem que Jesus é o Filho de Deus que veio a esse mundo, todas essas pessoas serão salvas. Poderão então ter comunhão com Deus, amizade com Deus, poderão ter o Espírito Santo. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido. Um beijo no coração de vocês. Até a próxima e a todos um Feliz Natal!